E aí, vamos direto para a aula? Aqui, ó, coloquei para você o enunciado da primeira lei de Newton e, durante a aula, eu quero que você descubra quais são os termos que preenchem essa frase, esse enunciado da primeira lei de Newton. Mas, afinal, quais são os objetivos da aula de hoje? O primeiro objetivo é a gente relacionar resultante das forças e alguma grandeza física. Eu quero que você descubra isso com os exemplos. O segundo objetivo da aula é relacionar equilíbrio e a gente vai ver que dentro da linguagem científica existem dois tipos de equilíbrio, estático ou dinâmico. Daqui a pouco a gente descobre essa diferença, mas a gente vai relacionar equilíbrio a alguma grandeza nula. E o terceiro objetivo da aula de hoje é interpretar o enunciado da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, aquele enunciado que está incompleto e que você, além de interpretar, você vai completar. Olha o primeiro exemplo que eu criei para que a gente atinja esses objetivos. Ó, eu desenhei aqui uma gota de chuva que está em queda. Isso aqui, ó, está representado, quer dizer, eu escrevi aqui para você. E a gente eu quero em princípio que você represente as forças que atuam nessa gota de chuva. Ah, Ivo, tem peso? Tem. Tem peso já que essa gota de chuva está em um local onde tem gravidade. Tem tração? Não. Uma gota de chuva em queda não tem tração, não tem fio esticado puxando essa gota, né? Não tem normal, já que ela não está apoiada, mas tem um tipo de atrito que é um atrito com o ar, é um atrito entre o ar e a gota e a gente chama essa força de resistência do ar. Tá aí. Aqui, ó, abaixo eu descrevi as forças. A força de resistência do ar ou a resistência do ar é a força trocada entre a gota e o ar e o peso é a força trocada entre a gota e a terra. Essas ideias aqui, ó, fazem referência à terceira lei de Newton e nas aulas anteriores a gente estudou a terceira lei de Newton. Mas legal, Ivo, qual é a novidade de hoje? A ideia é a seguinte, existe um momento durante a queda em que essas duas forças ficam com módulos iguais, intensidades iguais, quer dizer, fica com valor, o peso fica com um valor igual ao valor da resistência do ar, da força de resistência do ar. Quer dizer, existe um momento em que as duas forças, eu posso dizer, que elas se cancelam. Aí vem a minha pergunta. E aí, a gota de chuva para no meio do caminho? Quer dizer, a gota de chuva para quando essas duas forças se cancelam? Não. A gente diz que a resultante das forças é zero, já que as forças têm módulos iguais, mas a gota de chuva não para no meio do caminho. Quer dizer, a resultante das forças é zero, mas a velocidade ela é diferente de zero. Isso vai contra a nossa intuição, mas é um exemplo desse tipo que faz a gente entender a lei da inércia ou a primeira lei de Newton. Será que você consegue me dizer e descobrir o que é que fica nula junto com a resultante das forças se não é a velocidade? Quem é? Olha a minha pergunta. Quem é que se anula junto com a resultante das forças? A gente já viu que não é a velocidade. E aí? Quem é que se anula junto com a resultante das forças? Se você quiser um tempo a mais para pensar e responder essa pergunta, pause o vídeo, vai ser legal fazer isso. Descobriu? O que se anula junto com a resultante das forças é a aceleração. Opa, olha o que a gente está percebendo. A nossa intuição faz a gente querer acreditar que todas as vezes que a resultante das forças é zero, que a velocidade também é zero. A gente viu um exemplo e vamos ver outros em que isso, na verdade, não se confirma. Quando a resultante das forças fica zero, o que se anula junto com a resultante das forças é a aceleração e não a velocidade. E aí o que vai acontecer com essa gota?
a partir desse momento? Ela vai cair cada vez mais rápido, cada vez mais devagar, ou vai continuar caindo com o mesmo valor de velocidade? Ela vai continuar caindo com o mesmo valor de velocidade. É um movimento retilíneo e uniforme. Legal. Eu vou destacar essas ideias, ó. Isso é bem legal. Quando a resultante das forças fica zero, o que se anula junto com a resultante das forças é a aceleração e não a velocidade. Será que a gente atingiu o primeiro objetivo da aula? Opa, Ivo, mas eu nem sei qual é a palavra que se encaixa aqui. Acho que você já sabe. Eu tinha como primeiro objetivo da aula relacionar resultante das forças e, quer dizer, quando eu falo relacionar, é porque eu quero que a gente faça uma conexão entre resultante das forças e alguma outra grandeza física. Que grandeza física é essa? É a aceleração. A gente percebeu que quando a resultante das forças fica zero, o que fica zero junto com ela não é a velocidade, mas é a aceleração. Agora, eu vou voltar para o mesmo exemplo para tentar atingir o nosso segundo objetivo de aula. Olha só aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa para você. Na linguagem científica, qualquer situação de aceleração nula indica equilíbrio. Ivo, então espera aí. Isso aqui é aceleração nula. Quer dizer então que na linguagem científica essa gota está em equilíbrio? Está. Mesmo estando em movimento, sim. Essa é, para linguagem científica, uma situação de equilíbrio. E aí eu coloquei para você aqui, ó, escrevi bem grandão. A gota de chuva está em equilíbrio, só que o termo que eu usei para esse tipo de equilíbrio é equilíbrio dinâmico. Como assim? Primeiro, por que equilíbrio? Porque na linguagem científica, e eu sei que muitas vezes a nossa intuição faz a gente pensar em outra ideia, mas na linguagem, quer dizer, a nossa intuição faz a gente acreditar que equilíbrio é só quando o corpo está absolutamente em repouso. E a gente está vendo que não, é verdade que se o corpo estiver em repouso também é um tipo de equilíbrio que a gente já vai ver. Mas aqui a gente está vendo que existe equilíbrio para qualquer situação de aceleração nula. Isso faz parte da linguagem científica. Então essa gota está em equilíbrio já que a aceleração é zero. E esse termo, Ivo, dinâmico, por que ele aparece? Porque a aceleração é zero, mas a velocidade é diferente de zero. É uma maneira de dizer o termo dinâmico, ele se associa a movimento. Então, estou dizendo que está em equilíbrio, já que a aceleração é zero, mas é um equilíbrio de movimento. Quer dizer, é um tipo de movimento que não vai mudar, que é o tal do movimento retilíneo e uniforme. Um sinônimo para dinâmico é cinético. Então, a gente poderia dizer a gota está em equilíbrio cinético. Também é sinônimo de dinâmico. E aí, será que o segundo objetivo de aula foi atingido? A gente relacionou equilíbrio a quem igual a zero? A aceleração nula. Se bem que você também pode dizer que quando a aceleração é nula, a resultante das forças é nula. Então, se você quiser montar uma frase dizendo que eu quero relacionar equilíbrio a resultante das forças nula, também está certo. Porque aceleração nula indica a resultante das forças nula, ou resultante das forças nula indica aceleração nula. Eu sei que a gente ainda não estudou casos de equilíbrio estático, mas você acabou de ver um tipo de equilíbrio chamado dinâmico e a gente tem como sinônimo para essa palavrinha também o termo cinético. Então a gente relacionou equilíbrios. O que é o equilíbrio dinâmico? Equilíbrio é aceleração zero e dinâmico é quando tem movimento. Vamos ver mais exemplos? Eu sei que o terceiro objetivo de aula ainda não foi atingido, mas a gente vai ver mais exemplos que reforçam esses dois objetivos aqui e daqui a pouco a gente volta para analisar de novo os objetivos e para atingir o terceiro também, objetivo de aula. Olha o foguetivo que eu desenhei para você. Ivo, não gostei. Problema seu. É o meu foguetivo, tá aqui. E o que eu escrevi para você? Que esse foguetivo, esse foguete representado na figura,
está distante de planetas, de satélites ou de qualquer outro objeto, de qualquer outro corpo. A velocidade é para a direita, isso já está indicado aqui, né? E seus propulsores, nesse momento da figura, estão desativados. Esse foguetivo saiu da minha casa. É verdade que para ele sair da minha casa, sair da janela da minha casa, para ele sair da minha casa, eu coloquei combustível nesse foguetivo. E o foguetivo, para sair da minha casa, ele saiu do repouso. Ele trocou forças com combustível, um monte de coisa aconteceu. Aí ele já chegou em um lugar que o que essa figura está mostrando, esse lugar está no espaço, ele já está longe de qualquer objeto, de qualquer coisa. Então, o que eu quero dizer é que eu não estou analisando o foguetivo quando ele está saindo da minha casa, em que ele estava com os propulsores ligados e que ele estava trocando força com combustível que saía alto. Não, eu não estou analisando isso. Eu estou analisando um momento em que o foguetivo já ganhou velocidade, ele já tem essa velocidade, ele está muito longe da Terra, muito longe da Lua, muito longe de qualquer planeta, de qualquer satélite. Ele está lá pelo espaço sideral. Tem peso atuando nele? Não, porque ele não está em um local onde tem gravidade. Tem tração atuando nesse foguetivo nesse momento? Não tem fio ou corda puxando. Tem normal? Não, ele não está apoiado. Tem atrito? Não, nem atrito com superfície, nem atrito com ar, porque ele está numa região onde não tem, é vácuo, onde não tem ar. Quer dizer, não tem nenhuma força atuando nele, é mais uma situação em que a resultante das forças é zero. Eu pergunto para você, se a resultante das forças é zero, a velocidade é zero necessariamente? Não. Olha o exemplo. Ele está dizendo, o próprio exemplo está dizendo que tem velocidade. Ah, mas Ivo, então calma aí. O que eu estou entendendo, o que eu estou reforçando como ideia? Que quando a resultante das forças é zero, o que fica zero junto com a resultante das forças não é necessariamente a velocidade. Até pode acontecer da velocidade ser zero, mas aqui, por exemplo, não é. O que fica zero junto com a resultante das forças é a aceleração. Perfeito. O que isso significa dizer? Que esse foguetivo vai manter o seu tipo de movimento. Vai ser um movimento retilíneo, porque ele vai ficar em linha reta e uniforme. É isso aí. Agora, esse foguetivo, está ou não em equilíbrio? Está, porque a aceleração é zero. E na linguagem dos físicos, qualquer situação de aceleração zero é equilíbrio. E é equilíbrio de que tipo? Daquilo que tem movimento ou daquilo que não tem movimento? É equilíbrio daquilo que está em movimento. E esse equilíbrio para aquilo que está em movimento é chamado de equilíbrio dinâmico, ou, se você quiser, você pode dizer que o foguete está em equilíbrio cinético. É isso aí. Reforçamos ou não os dois primeiros objetivos de aula? Você relacionou resultante das forças e aceleração, quer dizer, você fez a conexão entre resultante das forças e aceleração. A conexão não é entre resultante das forças e velocidade, é entre resultante das forças e aceleração. Ou seja, quando a resultante das forças é zero, o que fica zero junto com a resultante das forças é a aceleração. Além disso, você relacionou equilíbrio à aceleração nula, ou se você quiser, você pode dizer que o equilíbrio também está relacionado à resultante das forças nula. Nesse caso foi equilíbrio dinâmico, mas não perca, ainda hoje você também vai ver equilíbrio estático. Legal! Olha o terceiro exemplo que eu criei aqui. O bloco representado na figura está com velocidade para a direita, quer dizer, ele já tem movimento. Tudo bem. Represente as forças exercidas sobre ele. Sabe o que você pode imaginar? Que esse bloco não tem atrito, tá? Aqui. Não tem a superfície é lisa. Isso eu estou dizendo para você, eu não escrevi tudo aqui para não ficar com um monte de informação, mas aqui a superfície é lisa. Você pode imaginar que esse bloco é um patinador escorregando em uma pista assim. É verdade que para esse patinador ter velocidade em algum momento, ter velocidade em relação ao chão, em algum momento ele trocou força com o chão, com algum objeto, tal, e aí ele ganhou velocidade. Mas eu não estou analisando esse momento que ele está trocando força com um objeto externo para acelerar. Não, eu estou analisando a situação em que ele já tem velocidade, ele está lá escorregando.
deslizando. Ele tem velocidade. Tá bom. E aí? Será que tem força-peso atuando nesse objeto? Tem, já que ele está em um local onde tem gravidade. Ah, deixa eu melhorar minha fala. Quando eu falei assim, que eu estou analisando uma situação em que esse objeto não está trocando força, naquela situação em que ele não está trocando força agora para acelerar, tá? Ele já ganhou velocidade. É isso que eu quis dizer. De qualquer maneira, onde eu quero chegar depois disso tudo é que eu quero analisar este caso com o objeto já em movimento. Já com velocidade, eu quero analisar que tem peso porque tem gravidade. Tem tração atuando nesse objeto? Não, porque não tem nenhum fio. Tem normal atuando nesse objeto? Tem, já que esse objeto está apoiado. E não tem atrito porque a superfície é lisa, eu comentei com vocês. Quer dizer, espera aí, se o bloco estivesse assim, ó, acelerando assim, ó, para cima, uma curva acelerando assim para cima, não seria nem esse tipo de chão, né? Seria assim um chão assim com curva. A normal estaria ganhando do peso para ele acelerar para cima. Porque aí a força para cima teria que ganhar. Se o bloco estivesse acelerando para baixo, assim, numa curva para baixo, o peso estaria ganhando da normal. Quer dizer, quando eu falo ganhar, é porque o peso seria maior que a normal. Mas calma aí, nesse caso, a normal não está nem ganhando do peso, nem perdendo para o peso, porque o bloco não está nem fazendo assim, nem fazendo assim. Quer dizer que a normal e o peso são iguais? São. Em módulo, né? São iguais. Os dois aqui, ó, em módulo são iguais. Um aponta para cima, outro para baixo, mas eles têm valores iguais. Quer dizer que nesse caso aqui a resultante das forças é zero? E quando a resultante das forças é zero, necessariamente a velocidade é zero também? Não. Esse é mais um exemplo de que a velocidade é diferente de zero. Isso foi informação do problema. A caixa já estava, o bloco já estava escorregando, ou se você quiser imaginar, o patinador já estava escorregando. Quem é que fica zero, então, junto com a resultante das forças, se não é a velocidade? Quem é que fica zero é a aceleração. A aceleração que fica zero junto com a resultante das forças. Aqui eu não comentei, mas o que eu escrevi? Escrevi uma pequena definição aqui do que a normal né? A normal é a força trocada entre o bloco e o solo, e o peso é a força trocada entre o bloco e a terra. Essas duas frases têm muito a ver com ação e reação, que a gente estudou antes, tal. Mas é isso aí. Agora, esse bloco está ou não em equilíbrio? Sim, a aceleração é zero. E como é que se chama esse equilíbrio mesmo? O equilíbrio chamado dinâmico, já que ele está em movimento. Quer dizer, se a aceleração é zero, eu digo que está em equilíbrio. Se ele tem movimento, eu falo, é um equilíbrio dinâmico. O termo dinâmico faz referência a movimento, um sinônimo para dinâmico é cinético. Mais uma vez, nós reforçamos os dois primeiros objetivos de aula, mas você provavelmente está só um pouco angustiado em relação ao equilíbrio estático. Eu quero que você me diga o seguinte, e a gente não atingiu o terceiro objetivo de aula ainda não, hein? Qual é a diferença entre o exemplivo 3 e o exemplivo 4? Você sabe me dizer? Pausa o vídeo. Percebeu a diferença? Dessa vez, o exemplivo 4 diz: o bloco não tem velocidade, ele está em repouso. Então quer dizer que agora ele está em repouso? Mas quais são as forças que estão atuando? Para saber, e aí a gente vai representar todas as forças atuando sobre ele. Para saber quais são as forças, nada de ficar usando a intuição do acho, não. A gente vai fazer aquelas perguntas da tabela que a gente montou. Tem peso atuando nesse bloco? Tem. Ele está em um local onde tem gravidade. Tem tração atuando nesse bloco? Não tem fio ou corda puxando. Tem normal atuando nesse bloco? Tem, ele está apoiado. Ivo, por que você fez o bloco aqui separado aqui? Só para não ficar muita coisa no mesmo desenho. E atrito não tem, aí eu estou dizendo para vocês, essa superfície é lisa, tal. E ele também não está nem tentando escorregar para um lado nem para o outro. Atrito, não tem. Calma aí. A normal
é a força trocada entre o bloco e o solo, tudo bem, o peso é a força trocada entre o bloco e a terra, a gente já sabe disso das aulas de ação e reação, mas esse é mais um caso em que a resultante das forças é zero, é verdade. Não tem uma maior do que a outra, né? Está em repouso e tal. Nesse caso, a resultante das forças é zero. Nesse caso, a velocidade também é zero. Porque o exercício falou, o próprio exemplivo falou, está em repouso. Mas espera um pouquinho. É uma regra a gente dizer que quando a resultante das forças é zero, necessariamente a velocidade é zero? Não, 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 não. A gente viu 3 exemplos anteriores em que a resultante das forças era zero e a velocidade não era. Dessa vez, ela ficou zero, tudo bem. Mas a relação direta que a gente vai fazer entre resultante das forças e aceleração quer dizer que quando a resultante das forças for zero, o que vai ser zero necessariamente é a aceleração. Nesse caso, a velocidade também foi igual a zero, mas não é uma regra dizer que quando este é zero, a velocidade também é. E aí? Essa caixa, esse bloco, está ou não em equilíbrio? Está, porque a aceleração é zero. Será que você imagina como é que se chama o equilíbrio para aquele caso em que ele está em repouso? Como é que se chama esse tipo de equilíbrio? É o tal do equilíbrio estático. O termo estático lembra a palavra estátua, não é? Ele está em repouso, quer dizer, esse bloco está em equilíbrio, já que a aceleração é zero, e qualquer situação de aceleração zero é equilíbrio, e o nome desse equilíbrio para aquilo que também tem velocidade zero é equilíbrio estático. E aí, atingimos ou não o nosso... daqui a pouco a gente vê os objetivos, vai? Mas eu quero agora completar o enunciado, daqui a pouco a gente vê os objetivos. E aí, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, quer dizer, quando RF igual a zero, esse corpo permanecerá em... Você sabe que tem gente que pensa e fala assim, equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico? Não seria errado? Seria, sim, um enunciado válido para a primeira lei de Newton, quer dizer, um enunciado não precisa ser escrito simplesmente de uma única forma, não. Ele pode ser escrito de diversas formas, mas ele precisa representar a mesma ideia. Aqui ele está dizendo assim, quando a resultante das forças for zero, é que aqui eu usei palavras diferentes, mas não seria errado falar equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. É que eu usei palavras diferentes. Esse corpo permanecerá em... como é que era a última situação mesmo que a gente analisou no exemplo 4? Em repouso, que foi exemplo 4, ou em... Como é que é esse tipo de movimento aqui? Movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, traduzindo tudo isso, quando a resultante das forças for nula, a aceleração é nula. Essa é a tradução. Porque quando a gente fala de repouso, a gente pensa em aceleração nula. E quando a gente fala em movimento retilíneo uniforme, a gente também tem aceleração nula. No fundo, ele está querendo dizer que quando a resultante das forças for nula, a aceleração é nula. Porque essas duas situações aqui, repouso e movimento retilíneo uniforme, são situações de aceleração nula. Preciso admitir para vocês, olha o exemplo 5 que está inacabado. É assim, estou construindo os desenhos ainda, e aí o que eu decidi para esse exemplo 5? Que eu vou usar, está inacabado, mas você ainda vai ver o fim disso. Eu vou usar esse quadrinho aqui e esse daqui. Eu não vou usar esse daqui e esse daqui. Ó. Olha para esses dois quadrinhos. Tá vendo? Ó? Esse quadrinho. Olha aqui as imagens. Tem um menino que está triste. O outro menino está feliz. Veja se você descobre a diferença entre um menino triste e um menino feliz para saber por que tem um triste e outro feliz. Não vai falar que é porque esse aqui é palmeirense. Não. Só porque ele está de verde. Não. E aí, por que esse está triste? Por que esse está feliz? Tenta observar a diferença nos desenhos. Pausa o vídeo. Descobriu?
Esse daqui, ó, está triste porque ele está sem cinto de segurança. Ó, esse está feliz, está com um cinto de segurança, ele vai ficar bem, tá tudo bem com esse daqui. Esse daqui, chongou. Não, está sem cinto de segurança. Ivo, fala mais para mim sobre essa ideia do cinto de segurança. É o seguinte, quando uma pessoa não está usando o cinto de segurança em um carro, em um ônibus, quando ela não está usando esse cinto de segurança, são duas forças significativas que atuam sobre essa pessoa. Peso para baixo e a normal. Uma normal assim para cima. São as forças significativas mesmo. Tem um pouco de atrito e tal, mas o que é significativo? Um peso assim para baixo, uma normal assim para cima. O que acontece sem uso de cinto? Essas forças significativas têm resultante zero. E aí? Olha só. Imagina o seguinte. Um carro a 70 km por hora. E aí a pessoa, o menino, está sem o cinto. O carro está a 70 km por hora e a pessoa está sem o cinto. Qualquer passageiro, motorista sem cinto. E o que esse carro vai precisar parar, por alguma razão, tal, o motorista viu um obstáculo, tal, ele vai parar. Existem trocas de força entre o carro e o chão que vai fazer o carro parar. Entre o pneu e o chão que vai fazer o carro parar. Mas a resultante das forças nesse menino aqui está bem próximo a zero, porque ele está sem cinto. Então, existe troca de força entre o pneu e o carro que vai fazer o carro parar. Mas se a resultante das forças nesse menino é zero, aquela força, essas forças significativas, tal, a resultante das forças ela é zero ou ela é muito próxima a zero, qual vai ser a aceleração desse menino? Zero. Entendi, Ivo. Quer dizer que o problema de não usar cinto é que a gente vai ter sistemas que fazem o carro parar, a aceleração no carro não vai ser zero, porque o carro vai parar, mas a aceleração do menino sem cinto vai ser zero, porque a resultante das forças no menino é zero. Então o carro para, mas o menino não. Tomara que esse menino fique bem, que ele segure no painel, mas não chongue, né? Use o cinto. Qual a ideia de usar o cinto? Que você tenha em você resultante das forças diferente de zero e, consequentemente, você para junto com o carro. Essa é a ideia. Gente, e aí? Atingimos ou não os 3 objetivos de aula? A gente relacionou resultante das forças e aceleração. Você percebeu que resultante das forças está associado à aceleração e não diretamente à velocidade. É isso aí. Você relacionou equilíbrio, que pode ser de 2 tipos, estático ou dinâmico, à aceleração nula. E, para terminar, você interpretou o enunciado da primeira lei de Newton, que no fundo ele pode ser escrito de ele pode ser escrito de formas diferentes, mas que, na verdade, escrever o enunciado da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, de forma diferente, vai dizer para você que resultante das forças zero é aceleração zero e não necessariamente velocidade zero. Valeu, valeu, valeu e até a nossa próxima aula.